Vamos escutar a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Graça e paz a todos os irmãos que estão nos lares neste momento. Apesar de estarmos separados com a distância, mas nós estamos unidos no trono do Senhor nesta manhã. E conosco está o Senhor. Eu queria convidar a igreja para tomar a palavra de Deus agora em Atos capítulo 12. No livro de Atos, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Para nós, nesta manhã, termos direção de Deus para orar, para interceder, porque é tempo de oração, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor. Neste momento tão difícil, só queria lembrar os irmãos, isso é o princípio das dores. Como diz o Senhor Jesus em Mateus 24, é como a mulher que vai dar o parto e começam as dores e ela vai começar a apertar. Nós estamos vendo lá na China já destruição de igrejas. Enquanto está fechado, os inimigos estão entrando, destruindo as igrejas, tirando todos os símbolos cristãos que eles puderem. O Senhor já está às portas. O anjo está com a trombeta na mão. Então vamos neste momento buscar o Senhor. Atos capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, e acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo o que era real e o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Ó Pai, a tua palavra, nós dependemos, a tua palavra é nossa vida, a tua palavra é nosso alimento, a tua palavra é a nossa salvação, a tua palavra é o nosso consolo, Senhor, a tua palavra é a nossa segurança, porque a tua palavra
é a nossa âncora, mas a nossa âncora não está no fundo do mar, a nossa âncora está sentada lá no céu, Senhor. Por isso nós descansamos na Tua palavra, Pai. Opera o poder desta palavra em nossas vidas, traz-nos fé a ouvir a Tua palavra, Senhor, e que essa fé seja operosa para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos assentar, os que estão aqui. Queridos, esse texto, eu lembrei desse texto, e eu lembrei e fui procurar, eu já tinha lido o comentário de Atos de Hernandes Dias Lopes, e eu quero me basear um pouco neste comentário de Hernandes Dias Lopes para aplicar esta palavra a nós, para nos incentivar, para nos motivar, para nos exortar e nos animar a orar. E esse texto é interessante porque Hernandes faz um comentário dizendo assim que naquele momento tinham duas comunidades. Neste momento que ele está lendo, tem duas comunidades, dois tipos de pessoas ou de grupos que estão neste trecho, aparecem nesse trecho: o mundo e a igreja. É um contraste aqui entre o mundo e a igreja, postas uma contra a outra. Lembra-se que o mundo, ele é inimigo da igreja, e a igreja não tem nada a ver com o mundo. Então é uma oposição aqui, e cada um usando as suas armas, as armas que tem, as armas que pode fazer a sua luta. Então nós vamos ver aqui algumas armas, as armas do mundo e as armas da igreja. Se a gente voltar para o texto aqui agora, vamos ver aqui que a gente vai encontrar esses dois tipos de pessoas, esses dois grupos, e os dois grupos usando as armas que têm para superar uma situação, para andar diante de um tempo difícil. Então diz o texto: por aquele tempo, é neste momento, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Primeira coisa, o mundo não gosta da igreja, e se ele puder, ele vai maltratar a igreja do jeito que puder. Ele vai espancar a igreja. Não tenha ilusão, irmão, que a gente pode ter comunhão com o mundo, que o mundo pode gostar da gente. Quando o mundo gosta da gente é porque a gente está andando segundo o mundo. Porque quando a gente anda segundo a palavra de Deus, o mundo vai nos maltratar. Então a igreja estava crescendo, fazendo a vontade de Deus, andando na vontade de Deus neste momento, e o mundo queria maltratar a igreja. Herodes, o rei, era um rei religioso, mas religioso fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus. E ele, verso 2, diz que ele, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. O que ele tinha feito? Ele tinha decapitado João. João foi o segundo mártir. O primeiro mártir foi Estevão. O segundo aqui já era João, é o primeiro apóstolo a ser decapitado. Ele foi decapitado por Herodes. E verso 3 diz que, vendo isto ser agradável aos judeus, à religião, aos religiosos, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, os dias das festas dos pães asmos, a festa das tendas. Eles estavam reunidos, os judeus estavam todos reunidos, era o dia da festa, e geralmente no dia da festa dos pães asmos, todos os judeus vinham para Jerusalém, e ele achou importante prender Pedro neste momento, e tendo-o feito prender, no verso 4, diz que lançou-o na prisão, no cárcere, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Veja as armas deles, são homens, são pessoas, são recursos humanos da terra, são os soldados, e cada guarda, mas vejam o final do verso 4, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O que é que ele estava querendo?
também matara Pedro depois da Páscoa. Ele também intencionava decapitar a Pedro, como ele tinha feito com Tiago, para agradar os judeus, agradar a religião, agradar o povo, também agradar a Roma, porque Herodes era alguém que vivia tentando agradar a Roma para manter a sua posição, o seu cargo. Então ele estava aqui fazendo toda essa mas agora nós vemos as armas, o mundo aqui com as suas armas: prisão, ódio, rancor, perseguição, soldados matando. O que é que eles podem fazer? Eles podem fazer isso. São as armas do mundo contra Deus e contra a igreja. E as armas da religião. A religião, nós temos falado para os irmãos quantas vezes: religião não leva ninguém a Deus, afasta de Deus. Jesus condenava os hipócritas fariseus, que dizendo para eles que eles corriam o mundo para fazer um prosélito, mas eles os tornavam 2 vezes candidatos ao inferno, porque em vez de aproximar de Deus, que seria o certo da religião, que é religar a Deus, mas eles afastavam as pessoas de Deus por causa das suas tradições, das suas políticas, das suas vontades próprias. Então essas são as armas do mundo. As armas, aqui é só um símbolo, mas do outro lado tem outra comunidade, tem outro povo, tem outra nação, que é a igreja, que é o povo de Deus. E o verso 5 e o verso 12 mostra claramente quais são as armas da igreja. Veja aqui no verso 5. Verso 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Ele estava preso, ele estava sofrendo a perseguição daqui da terra. Deus não estava guardando ele de qualquer sofrimento. Cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que porque nós somos povo de Deus, nós estamos na terra, não vai haver nenhum problema para nós. Muitas vezes Tiago já tinha sido decapitado, era do povo de Deus, era um servo, um apóstolo de Deus. Agora estava Pedro na prisão. Então cuidado com essa teologia que diz que nós estamos aqui na terra, ninguém vai sofrer mais, pare de sofrer. Nós vamos sofrer perseguição, muitos de nós vamos sofrer doença, muitos de nós vão pegar o vírus, muitos serão curados, e se algum morrer, não estamos na mão do Senhor. Então cuidado, não fica com medo, não fica apavorado neste meio, mas não use a arma do mundo, do mundo, mas use a arma de Deus que está aqui. Ele estava no cárcere, estava com problema, estava na situação, sofrendo aqui no mundo. Mas veja o que diz, vamos ler juntos ao final do versículo: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia incessante oração. A oração da igreja não parava, o povo estava orando sempre, todo tempo, em todo momento. E qualquer situação que eles viam, em vez de buscar as armas do mundo, em vez de tomar armas para ir lá na prisão, vamos tirar Pedro da prisão, eles fizeram isso. Vamos fazer uma revolta contra o governo? Eles não fizeram isso. O que é que eles faziam? Incessante oração. O verso 12 diz assim, só lembrando que eles estavam não no templo. Veja aqui, verso 12: considerando ele essa situação, depois que ele foi libertado, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O povo não se reunia mais no templo, eles não podiam mais ir para o templo. Agora eles estavam já sofrendo a perseguição da igreja, estava começando o tempo da perseguição da igreja, e agora eles não podiam. Onde é que eles estavam? Nas casas. Mas só que eles estavam nas casas assistindo filme, Netflix,
é aquelas séries que nunca acabam. Eles estavam fazendo o que nas casas? Orando, reunidos e orando nas casas, nas famílias. Você que está em casa aí, você não está diferente dessa situação. O que nós estamos passando, os nossos irmãos do passado já passaram. Não há nada novo debaixo do céu. Nós precisamos aprender. O que eles aprenderam, Deus está dando uma oportunidade de nós aprendermos hoje. Então, a arma da igreja não é lutar, não é se rebelar, mas a arma da igreja é oração. Oração. A igreja continua firme. A igreja está mais firme hoje, eu creio, porque a igreja está incessante. Nós vemos em todas as canais de igrejas o povo todo orando, buscando ao Senhor, e o povo firme. A perseguição é muito boa para a igreja. Você pode ver na história, toda vez que a igreja é perseguida, o que acontece? A igreja cresce, a igreja se fortalece, a igreja firma na fé, porque é neste momento que a fé do povo é provada, e os verdadeiros serão provados e serão aprovados por sua fé. Então, aqui 2 povos e 2 armas. A arma da igreja é continuar orando, continuar meditando na palavra, continuar servindo ao Senhor, continuar fazendo a vontade do Senhor. Eles estavam em casa, eles estavam todo o tempo. E Hernandes Dias Lopes faz aqui 3, 4 princípios que ele coloca aqui. A quem dirigiam eles a oração? Verso 12, verso 5 diz assim: oravam a Deus. Amém, queridos? Eles estavam confiados em Deus. A oração deles era ao Senhor, clamando ao Senhor, voltando-se para o Senhor em clamor. Eles estavam conectados com o trono de Deus. Segundo lugar, quem é que orava? Toda a igreja. Mesmo não estando no mesmo lugar, toda a igreja estava orando lá nas casas. Todos eles, em cada casa havia incessante oração. O verso 5 diz a igreja a favor dele. O verso 12 mostra que a igreja estava nas casas. Não era só na casa de Maria, não, a mãe de Marcos, mas era talvez, certamente em todas as casas. Em Atos 2, 42 diz que a todas as casas, até o 47 diz que eles se reuniam no templo e nas casas naquele tempo. Agora não, estavam só nas casas, buscando ao Senhor. Então provavelmente em todas as casas haviam oração. Aqui é só uma amostra de uma casa que estava orando, mas certamente a notícia chegou a todas as casas, e todas as casas estavam em incessante oração pelo Senhor. Por isso é importante hoje. E em terceiro lugar, quem são aqueles que oravam? A igreja. Em terceiro lugar, por quem eles oravam? Em primeiro lugar, eles oravam pelo seu líder, Pedro, um dos líderes da igreja. Um já tinha sido morto, Tiago, agora estava Pedro, e provavelmente agora iam pegar todos. Então eles estavam orando pela liderança. E quando eles estavam sentenciados à morte, Pedro já estava aqui sentenciado à morte, porque a intenção de Herodes era matá-lo depois da Páscoa. Então ele já estava sentenciado. Quanto oram? Então a igreja, Hernandes faz quando é que a igreja ora? A igreja ora quando os recursos da terra se acabaram. Amém, queridos? Queridos, nas casas aí, nas igrejas, a provisão já está acabando. Inclusive eu recebi um telefonema de um irmão ontem, preocupado. Terça-feira nós temos que pagar a propriedade, a prestação da propriedade. Os recursos já estão diminuindo. Mas quando os recursos diminuem, o que é que a gente tem que fazer? Orar. A igreja orava por causa dos recursos. A igreja ora quando todos se desesperam. Vai ter salário, vai ter isso, não sei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a confiança da igreja.
Elevo os meus olhos para os montes. Montes aqui são problemas, situações, dificuldades. De onde me virá o socorro é a pergunta. Mas imediatamente o salmista canta o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem os céus e a terra nas suas mãos. Os filhos de Deus, eles podem passar por necessidades e problemas, mas Deus suprirá todas as suas necessidades. E a sua casa. Os crentes oram quando, do ponto de vista humano, só um milagre pode livrar o apóstolo da morte. E na hora que o povo ora, o que acontece? O milagre é o verso 6 em diante. Quando eles estavam orando, quando Herodes estava para apresentá-lo, verso 6 aqui, ó, eu aqui entendo que já estava terminando a Páscoa. O verso 6 diz assim: quando Herodes estava pronto para apresentar Pedro, para matar Pedro, o que acontece? Na noite anterior, no outro dia ele ia apresentar Pedro, e antes dele intervir, vem agora o milagre vem da mão de Deus, amém, queridos? Naquela mesma noite, Pedro dormia, verso 6, entre os soldados. Uma coisa interessante, que Pedro fazia o quê? Quantos é que estão perdendo sono hoje em dia? Gente perdendo sono, porque não sabe o que vai acontecer. Não, em paz me deitarei, e logo pegarei no sono, porque tu estás comigo. Pedro estava lá dormindo, ele estava tranquilo, dormindo, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas, a porta guardavam o cárcere. Então estava tudo lá muito preso, e Pedro estava dormindo tranquilo, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem era o Deus dele. Ele estava lá tranquilo, e a igreja orando, e Pedro lá dormindo tranquilo dentro da prisão, no problema, dentro, no meio do problema, a ponto de ser decapitado no outro dia. Verso 7, aí chega o milagre, amém? Todo socorro de Deus vai chegar para a igreja, amém, queridos? Não vai faltar socorro. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tirou a prisão das trevas, tirou o irmão das trevas. Lá devia estar escuro, da mesma forma que acontecia com Paulo e Silas lá na prisão, aqui acontece com Pedro. Iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Já começou o milagre aqui. Toda a cadeia, toda a prisão dele começou lá dentro do problema, ainda já começou a cair todas as prisões. Precisamos confiar que Deus está agindo, o anjo do Senhor está agindo, está cuidando. Então as cadeias caíram. Disse-lhes o anjo: cinge-te e calça as sandálias, prepara-te. Sim, já esteja pronto. Lembra que essa palavra é muito usada para a volta de Jesus. Cinge os seus lombos, estejam prontos, estejam preparados, porque já chega o tempo da nossa partida. E calça sandálias, você vai andar, você vai caminhar. E ele assim o fez. Que é o que fez o Pedro? Ele não sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus. Amém, queridos? Obedeça a palavra, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Pedro não sabia, Pedro estava meio tonto. Sabe quando você acorda meio sem saber o que está acontecendo e sai? Ele estava assim, meio tonto, porque ele vai dizer depois que ele não sabia o que estava acontecendo, depois que ele caiu em si, caiu a ficha. Então mas ele obedeceu e disse o anjo para ele: põe assim a calça, as sandálias. Ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Ande segundo a palavra de Deus. O Deus mandar, faça aquilo que ele mandar. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Ele não sabia se ele estava sonhando, se ele estava real. Ele estava meio tonto ainda, meio sem saber. Verso 10 então: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela,
Gente, eles passaram no meio dos guardas. O Senhor é a nossa sombra. Salmo 91 diz. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cobre. Os guardas estavam ali e não viram o anjo e Pedro passando no meio da... Ele cegou, assim como Deus fez lá no Velho Testamento, lá com aqueles anjos, fizeram na casa de Raabe, lá quando foram atacar, pegar os anjos lá, eles cegaram, as pessoas não conseguiram achar. Então, na casa de Ló, e agora eles também aqui continuam, cegou a sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Um milagre vem, não precisou cortar botar bomba, nada, automaticamente se abriu o portão e saindo enveredaram para a rua, quer dizer, ficaram livres, saíram livres na rua, já podiam andar. Vai chegar o tempo, já Deus vai abrir as nossas cadeias, a gente vai poder andar na rua, sair para a rua, fazer o que a gente tem que fazer. Deus vai abrir essas portas. E saindo enveredaram para a rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Agora não precisava mais do anjo, porque o anjo já tinha feito a obra. Então Pedro, caindo em si, verso 11, disse: agora sei. Vamos ler juntos? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão do mundo, de Herodes, do mundo, e de toda a expectativa do povo judaico. Quem vai prevalecer é a igreja e não o mundo. É sempre a vontade de Deus. Então nós devemos orar. Então o Hernandes diz, quando o ponto de vista humano é só um milagre, Deus opera. Amém, queridos? Deus opera. Devemos orar pelas causas perdidas, devemos orar pelas causas insolúveis. Parece que não vai acontecer. Devemos orar pelas intervenções milagrosas. Deus, nós estávamos orando ontem, eu li aqui, Senhor, intervém no Congresso, intervém no Judiciário, intervém lá no Palácio do Planalto, muda a cabeça daquele presidente, Senhor. O Senhor tem poder para isso. Eu tenho ou não tenho? A gente crê ou não? Que Deus pode operar um milagre, fazer um milagre nesses dias. E esse milagre vem através de resposta da oração da igreja. Quando a igreja se coloca em joelho e busca o Senhor opera a sua mão na igreja, na terra. Então, queridos, concluindo, a situação se mostrava sem nenhuma solução, humana não havia. Aparecia que Pedro não tinha como escapar e que a igreja tinha pouca influência. Que influência tinha a igreja naquele tempo? Nenhuma. A igreja tinha um juiz, alguém que ela pudesse apelar. Ela não tinha ninguém na terra por quem apelar. A comunidade de Jesus poderia fazer contra... O que é que eles podiam fazer contra Roma? Contra a religião? Contra o judaísmo? Nada. Eles estavam presos. Os crentes não foram para as ruas organizar uma revolta popular, não fizeram um abaixo-assinado reivindicando seus direitos, nem apelaram para as autoridades para pedir a soltura de Pedro. Eles não fizeram um recurso ao STF. Os crentes se reuniram para orar a favor de Pedro ou desta situação. Buscaram o soberano Senhor do universo, pois acreditavam no poder da oração. Amém, queridos? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. A cantora cantava, né? Eu creio no joelho, nesse poder. Quando os joelhos se dobram, Deus começa a mover os céus. Então, ele usa aqui, os crentes se reuniram, pois acreditavam no poder da oração. Worsby diz assim, diz corretamente que não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. Não subestime o poder de uma igreja que ora, diz Worsby.
Thomas Watson diz assim, um puritano do século 17, diz assim: o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Amém, queridos? Que foi buscar o anjo? A oração. O anjo foi, mas antes dele ir, a oração do povo levou o anjo lá. Matthew Henry também diz assim, afirma que as orações e as lágrimas são os braços da igreja. Amém, querido? A oração e as lágrimas são o quê? Os braços da igreja. E com isso ela luta contra os inimigos a favor dos amigos. Enquanto o mundo tem armas, tem poder, tem juiz, tem leis, tem tudo, a igreja tem o poder da oração. Amém, queridos? Então o nosso desafio hoje, todos os dias, enquanto durar, e não é só para esta situação, saiba que agora, lembra que a gente está dizendo ano a ano, vai piorar. Vamos passar por situações que nunca passamos. Já estamos experimentando algumas. Mas tenha certeza, a oração da igreja tem poder para segurar. A igreja tem uma arma poderosa. E nesta manhã, eu queria convidar a igreja a tomar esta arma. Está difícil, está com problema, está acabando o dinheiro, está acabando a provisão. Os especialistas dizem que agora em abril é que o negócio vai pegar. É ou não é? Eu vi o ministro da saúde ontem dizendo que agora em abril é que vai explodir a coisa. O pico do problema vai, ainda nós nem chegamos lá. Mas o que é que a gente vai fazer? Qual é a nossa arma? Orar pela igreja, orar pelas nossas casas, para que o inimigo não entre na nossa casa, o vírus não entre na nossa casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Vamos confiar no Senhor, mas isso é fruto da oração, e nós queremos orar pelas nossas necessidades, pelas nossas casas, pela igreja, para que os irmãos nesta hora não retraiam as suas mãos na oferta e nos dízimos, porque os irmãos podem ficar com medo de faltar e não dar a oferta e o dízimo. É ou não é? Os irmãos podem ficar com medo e podem deixar de ofertar, e quando eles deixam de ofertar o sustento, aquilo que a igreja precisa para se manter, ela não vai manter, inclusive essa transmissão aqui para vocês. Vamos orar pelos irmãos, para que não haja retração e medo do investimento na obra do Senhor. Vamos orar pela igreja, para que a igreja agora se fortaleça, para as famílias se fortalecerem, que não haja problema. Vamos orar pela nossa nação, pelo país, pelo governo. Orar para que os aproveitadores, agora estão muita gente se aproveitando dessa situação. Os preços já estão dobrando no supermercado. E não tem razão para dobrar o preço do óleo, tem? Eu fui comprar óleo, a semana passada era R$3,89. Ontem, essa semana, estava R$5,29. Por que aumentou o preço do óleo? O que é isso? É gente se aproveitando. O álcool a gente não acha que precisa de álcool. E agora, gente aumentando. O ovo, você viu o ovo? Dobrou o preço. A galinha parou de... Tá de quarentena? As galinhas estão de quarentena? Por que o ovo que estava R$9 a bandeja de 30, ontem estava R$17, R$19? Por quê? Vamos orar. Amém, queridos? Deus pode mudar essa situação, porque os aproveitadores, vai ter gente querendo derrubar o governo de qualquer jeito, é ou não é? Para se aproveitar. Aqueles que perderam as suas posições, que estavam roubando, agora chegou o tempo da gente voltar. Senhor, faz justiça. Nós precisamos orar, Senhor, julga o ímpio,
Julga esta nação. É hora de é nesta hora que às vezes a gente tem que orar. Oração de imprecação. Sempre lembra dos salmos de imprecações? É para momento correto. Deus precisa fazer justiça. Vamos orar por justiça. Orar para que não haja injustiça contra os pobres. Eu estou muito preocupado com a África. Se a gente tem aqui nos Estados Unidos, se tem aquele recurso todo de hospital, já morreram tanta gente, imagine quando a coisa pegar lá na África, que não tem recurso, não tem hospital, não tem UTI. Ô Pai, vamos orar pela igreja na África, pelos irmãos na África. Amém, queridos? Temos muita razão para orar, muitos motivos de orar. Então eu queria convidar você que está em casa a juntar a sua casa, sua família, e se colocar de joelhos, e vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, porque quando a gente ora, a mão de Deus opera lá fora, faz o milagre que nós precisamos, nós confiamos nisso. Eu quero convidar nesta manhã a igreja a gastar um tempo de oração juntos. Estamos aqui, vocês aí, estejam ligados, não desligue a televisão, esteja orando junto. E vamos orar aqui. Eu queria convidar os irmãos que estão aqui também a tomar posse. Nós vamos orar, nós vamos deixar aqui o microfone à disposição. E os irmãos vão passando, e os irmãos vão orando, vão buscando ao Senhor. Amém? Vamos ter um momento de oração. Eu creio no poder da oração. Amém, queridos? Vamos cantar esse cântico, a gente pode cantar? Eu creio no poder da oração. Eu creio que a obra de Deus, a arma da igreja é a oração neste momento. Vamos cantar esse cântico, depois nós vamos nos ajoelhar e buscar ao Senhor nesta manhã. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, sararei a sua terra, diz o Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Vamos ficar de pé um minutinho, depois nós vamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor. Já estamos orando. Eu creio no poder de Deus, da igreja que ora. Amém, querido? Aleluia. Ó Senhor, bendito seja. O poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vamos levar nossos problemas a Deus. Levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Começa a orar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa arma maravilhosa. Senhor, obrigado, Pai. Que é a oração, Senhor Deus. Que é a fé em Ti, Senhor. Meu Deus. Oh, Senhor Deus, nós queremos usá-la nesse momento, Senhor Deus. Pedindo misericórdia e direcionamento de Ti, guia-nos nesse momento de oração, Senhor Deus. E peçamos, Senhor Deus, aquilo que Tu queres. Oh Deus, que Tu venha estar no controle, que já está no controle, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus. Por isso nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, as nossas famílias, Senhor Deus, a nossa casa, Senhor Deus, confiando em Ti, Senhor Deus. Nós queremos nos entregar em Tuas mãos, nós queremos entregar a nossa saúde, Senhor Deus, o nosso futuro, Senhor Deus, as nossas finanças, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, porque não existe ninguém melhor para cuidar delas do que Ti, Senhor Deus, do que Tu, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso
o nosso Deus, Senhor Deus. Tu és quem cuida de nós, Senhor Deus. Por isso nós nos entregamos inteiramente, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus. Inteiramente a Ti, Senhor Deus. Oh Deus, nós não queremos deixar nada em nossas